Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. O objetivo aqui hoje é desenvolver uma aplicação, um serviço, né, para o Windows, utilizando o Windows Communication Foundation, e o objetivo é que esse serviço utilize mecanismos de segurança para autenticação, autorização e, é claro, para garantir privacidade também das trocas de mensagens, tá? A gente vai começar bem do início, então eu vou começar um projeto novo agora. Não vou usar o template do Windows Communication Foundation, então também esse vídeo serve como introdução para a criação de um Hello World aqui no Windows Communication Foundation, tá? Na verdade, toda a construção dessa aplicação vai ser dividida em algumas etapas. Essa é a primeira etapa da construção dessa aplicação. Então vamos lá. Primeiro a gente vai abrir aqui o Visual Studio, né? E vamos criar um novo projeto. Mas o tipo desse projeto que a gente vai criar, não vamos usar o template do Visual Studio. A gente vai vir aqui em Other Project Types, Visual Studio Solutions, e vamos selecionar uma solução em branco, uma Blank Solution. E agora vamos dar um nome para essa solução, né? Pode ser Hello World Secure Web Service. Então o nome da nossa solução aí vai ser Hello World Secure Web Service. Dentro dessa solução a gente vai criar aqui um projeto de bibliotecas de classes do C Sharp. Então New Project, e aí vamos escolher aqui o Class Library, esse carinha que está aqui, tá? E vamos chamar ele de Hello World Web Service, tá? E vamos dar um OK aqui e criar o projeto, beleza? Muito bem. Esse projeto Hello World Web Service ele já vem com uma classe, mas aqui a gente vai precisar criar duas interfaces para o que a gente está querendo fazer. Nesse projeto, quer dizer, nessa construção desse serviço, a gente vai construir um serviço com dois endpoints, cada endpoint implementando um contrato diferente. A gente vai ter um contrato para operações que são públicas, que qualquer pessoa pode acessar, mesmo sem autenticação. E a gente vai ter um outro contrato para operações privadas, que somente aqueles usuários que se autenticarem vão poder utilizar, tá? Então, cada um desses contratos vai exigir uma interface, então a gente vai criar duas interfaces aqui. Então, vamos vir aqui em Add New, New Item, e vamos selecionar Interface. Então, vamos dar um nome para essa interface aqui de Hello. Como é uma interface, né, padrão que a gente use o I no início. Então, I Hello World Public .cs, e a gente dá um add, tá? Bom, pessoal, então vamos deixar essa interface pública, e essa interface pública ela vai ter um único método que vai retornar uma string, tá? E vai ser get hello message. Esse método vai receber como parâmetro uma string name, tá? Só isso. E agora a gente vai criar mais uma interface, new item, tá? Uma nova interface. Essa interface aqui a gente vai dar um nome de Hello World. Como é que eu dei o nome lá? E Hello World Public, né? Então essa aqui vai ser o e Hello World Private, tá? E vamos adicionar. Essa interface aqui, pessoal, vamos definir ela como público também.
Não importa muito em termos de serviços, né? Mas vamos deixá-lo como público. E aqui essa interface ela vai ter dois métodos, tá? String get basic hello message. Deixa eu acertar aqui, porque alguma coisa deu enguiço aqui, né? Então, get basic hello message. De novo, a gente vai passar uma string aqui dentro, um nome. Ih, eu estou definindo uma interface, né, gente? Então, numa interface, não tem implementação, obviamente. Então, tá lá. E eu vou colocar um segundo método, também vai retornar uma string, get admin hello message. A ideia é o seguinte, pessoal, essa interface ela representa um contrato privado, né? Então, só quem vai poder executar esses métodos são aqueles usuários que tiverem autenticado. Mas dentre aqueles usuários autenticados, existem alguns que a gente vai configurar como sendo administradores e outros como usuários básicos. Somente os usuários administradores vão poder executar o método getAdminHelloMessage. E os usuários básicos vão poder executar o getBasicHelloMessage, ok? Então, a gente vai salvar isso aqui. Para a gente poder transformar essas interfaces em contratos, a gente vai precisar utilizar alguns atributos do namespace do system.serviceModule. Então a gente vai precisar importar o assembly referente a esse cara. Então vamos vir aqui em references, vamos dar um add reference. Em assemblies aqui, a gente vai escolher o system.serviceModel e vamos importar esse carinha, tá? Bom, agora que a gente importou o system.serviceModel, então eu posso definir essa interface aqui como um contrato de serviço, né? Como um service. Desculpa, faltou eu importar, dar um using aqui, né? Using system.serviceModel. Então faltou definir esse carinha aqui como um service contract. É um contrato de serviço. Eu vou colocar isso num namespace específico, que vai ser www.infinet.edu.br. E eu também vou colocar um name para esse cara aqui. O name a gente vai deixar sendo o name da própria interface mesmo. Só vamos definir o namespace. Cada uma dessas operações aqui são operações de contrato de operações, né? Então a gente vai definir isso como Operation Contract. Então vamos deixar assim, Operation Contract. Operation Contract. Muito bem. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui no public, né? Using system.serviceModel. Vamos definir essa interface como um service contract. E aí vamos colocar um namespace aqui de novo, né? www.infi
infinet.edu.br. Na verdade, pessoal, vamos tirar esse www aqui. Vamos deixar só infinet.edu.br aqui e infinet.edu.br aqui também. Tá? Então, definir esse carinha aqui. Agora a gente vai definir esse método comum Operation Contract. Salvamos tudo e temos os nossos contratos implementados. Agora a gente vai precisar implementar esses contratos. Então eu vou utilizar essa classe que já veio aqui no projeto, né? Vou renomear ela. O nome dessa classe agora vai ser Hello World Service Então, Hello World Service é o nome da minha classe. Essa classe, ela precisa implementar as interfaces de contrato, né? Então, o Hello World Private e o Hello World Public. Então, aqui vamos implementar a interface. E ele implementa uma de cada vez, né? Então eu vou implementar a outra interface também. Então, estão todos aqui os métodos. Então, esse método aqui, que é o getAdminHelloWorld, tudo que eu vou fazer é dar um return, tá? Hello admin e o nome da pessoa. A gente pode copiar esse cara aqui, porque os outros vão ser muito similares. Hello Basic User, o nome da pessoa. E o get hello message. Então vai dar um get, vai dar um hello anonymous user, tá? Então essa aqui é a implementação do nosso serviço, ok? Então terminamos de implementar, de criar aqui o nosso projetinho com o nosso serviço. Então agora a gente precisa hospedar esse serviço. Então a próxima etapa é vir aqui e dar um add new website. Vamos escolher esse template aqui de empty website, tá? E vamos chamar esse cara de Hello World Secure Web Service Host. Hello World Secure Web Service Host. E damos um OK. Então agora temos o Hello World Web Service Security Host. Se a gente definir esse carinha aqui como Startup Project, a gente pode dar um Ctrl F5 e ele não colocou aqui, peraí, deixa eu só... Desculpa, eu setei errado o projeto, é esse projeto aqui. O website, e agora a gente pode dar um Ctrl F5 e aí obviamente que ele vai abrir o IS, mas ele não vai deixar listar o que está no diretório, porque essa propriedade foi setada como para proibir a listagem, né? E eu ainda não tenho nenhum tipo de serviço rodando nesse website, ok? Então, pessoal, a gente vai precisar agora hospedar o nosso serviço. Tá? Nesse caso aqui a gente vai hospedar no IIS Express. Para a gente hospedar o nosso serviço, a gente primeiro precisa fazer algumas importações aqui. Então a gente precisa, aqui no meu projeto do website, dar um add reference. Então, primeira coisa, nós precisamos referenciar o projeto Hello World Web Service, que contém o nosso serviço de fato. Tá?
Em segundo lugar, a gente precisa adicionar uma referência também para o System.ServiceModel. Então a gente vem aqui em Assemblies, System.ServiceModel. Ele está me dizendo que essa referência já existe aqui, então a gente não precisaria nem adicionar, tá? Bom, nesse ponto que nós estamos, nós vamos dar uma olhadinha no que está aqui no webconfig. O webconfig, por enquanto, tem praticamente nada configurado nele, né? Então, a nossa próxima etapa é configurar um serviço no webconfig, ok? Nesse primeiro vídeo, eu só vou... lembrando que, se a gente olhar aqui os slides, o serviço que era objetivo nosso, que é o objetivo nosso implementar, ele vai ter aqui, esse é o serviço completo, ele vai ter dois endpoints, né? Um endpoint vai ter um bind público e o outro endpoint vai ter um bind privado, tá? Então, o público e o privado. Nesse primeiro momento, a gente só vai configurar o serviço com o endpoint público e depois a gente vai configurar o endpoint privado, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o serviço com esse primeiro endpoint público. Então, a gente vai vir aqui em Tools, Windows Communication Foundation Service Configuration Editor, o Editor, né? Vamos dar aqui um File, Open, Config File. E aí, nesse momento, a gente vai lá na pasta Website do Visual Studio e vamos selecionar o nosso Hello World Secure Web Service Host e o arquivo web. Tá? Esse aqui é o webconfig do meu website. Para a gente começar, a gente vai criar um novo serviço. Então, vamos dar aqui um Create New Service. Tá? Ele pede para você especificar o tipo de serviço. Para eu especificar o tipo de serviço, eu vou ter que definir qual é a classe que implementa o serviço que eu quero, enfim, eu quero expor, né? Para que eu consiga fazer isso, eu preciso dar um build aqui no meu website. Então vamos dar um build aqui nesse cara, build website. Tá? Vamos dar um build aqui em Hello World também. Então agora nós vamos vir aqui novamente e aqui a gente vai dar um browse, tá? Então a gente já vai estar na pasta do projeto do site, né? Então é só vir aqui em bin, Hello World Web Service.dll e escolher o Hello World Service. Esse cara aqui é aquela classe que implementa os contratos, né? Next. Quando a gente está criando o serviço, ele automaticamente já cria também um endpoint. Esse endpoint vai estar associado a esse contrato que a gente está definindo aqui. E, nesse caso aqui, ele já selecionou automaticamente o eHelloWorld_Private. Tá? Vamos mudar essa seleção para eHelloWorld_Public, como está aqui. Tá? A gente dá um Next. A gente vai usar o HTTP. Nesse caso, a gente vai usar o Basic Web Service Interoperability. Tá? O address desse cara, a gente simplesmente vai colocar public e finalizamos a configuração desse serviço e desse endpoint. Então, um novo endpoint foi configurado. A gente seleciona esse endpoint, por enquanto ele está com um nome vazio, a gente vai dar um nome de endpublic para ele. E ele está com as configurações aqui necessárias. Tá? Bom, então agora para que esse endpoint possa funcionar, para que a gente consiga começar a brincar com o serviço, então a gente vai precisar vir aqui em Advanced, tá? A gente vai ter que vir aqui em Hosting Environment e a gente vai dizer para o ES Express para startar o serviço quando for feito um acesso à URL desse serviço. Então a gente tem que vir aqui em Service Activations, tá? New,
Aqui em Factory, a gente vai escolher o Factory, selecionando aqui GAC. E aí a gente vai procurar system.servicemodel.activations, lá embaixo. System.servicemodel.activation. 2 cliques e a gente vai selecionar o Service Host Factory. Aqui a gente precisa selecionar qual é o serviço que vai ser startado. Então a gente vai vir aqui, bin, Hello World Web Service, Hello World Web Service.Hello World Service. E o Relative Address, a gente precisa colocar um endereço relativo, mas no final eu preciso ter um ponto SVC. Então eu vou colocar aqui simplesmente service. Service não, vou colocar hello.svc, certo? Vou dar um OK. E eu quero que os metadados, o WSDL desse serviço seja disponibilizado a princípio para que depois eu possa construir o cliente, né? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui em Service Behaviors e vou criar um novo behavior, tá? Vou chamar de serve B, tá bom? Vou vir aqui, vou dar um add e vou criar um behavior que é o service metadata. Vou abrir ele aqui e essas opções que estão falsas eu vou setar como true. Então ele agora vai disponibilizar o WSDL, tá? Tanto via HTTP quanto via HTTPS. Para que esse behavior que a gente acabou de configurar seja colocado em prática, eu preciso vir aqui no meu serviço que eu acabei de criar e em Behavior Configuration eu preciso selecionar ServeB. Nesse ponto a gente terminou de configurar o serviço com um endpoint público, File, Save. Podemos fechar. Ele vai pedir para você dar um reload aqui no seu webconfig. E as configurações aqui do meu serviço já estão todas definidas aqui para mim. Nesse momento, se eu vier e der um Ctrl F5 e aqui no final eu colocar hello.svc, eu tenho o Hello World do meu serviço, os metadados do meu serviço estão disponibilizados nesse endereço aqui. Se eu abrir aqui, estão todos os metadados do meu serviço, tá? Que depois a gente vai usar para construir o cliente. Então, nesse momento, a gente criou com sucesso uma parte do nosso projeto, só que agora a gente tem o serviço só com um endpoint, com o endpoint público, e o endpoint privado a gente vai criar e configurar no próximo vídeo, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal.